Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos estar a olhar para o livro de Efésios, capítulo 1, e vamos começar a olhar a partir do verso 11. Nós terminamos o último programa com este verso, mas eu creio que é fundamental nós sempre darmos um pouco o contexto daquilo que Deus está a fazer e nos está a dizer através da palavra que nós temos lido. Nós já vimos os primeiros 11 versículos e nós vemos como Deus planeou, antes da criação do mundo, uma solução para o problema do homem. Nós encontramos também que Cristo pagou o preço para que toda a criação, para que todo o homem tivesse acesso a um relacionamento profundo com Deus, para que dali desse relacionamento com Deus surgisse a Igreja. A Igreja é um conceito de Deus. Não estou a falar de igrejas que você conhece provavelmente. Estou a falar de uma igreja que tem um relacionamento com Deus, que vai para além das instituições que nós vemos. Provavelmente você, se é um pós-moderno, não gosta muito de instituições. A questão institucional quase que o arrepia. Olhamos muitas vezes para os rótulos, igreja A, B, C, D, e vamos identificando as igrejas. Não é desta igreja que eu estou a falar, atenção. Estou a falar de uma igreja de indivíduos que se calhar encontram-se em muitas dessas igrejas e instituições, mas que são indivíduos que têm um relacionamento profundo com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Estes são os verdadeiros cristãos que a Bíblia fala. Ser cristão é ter um relacionamento com Deus através de Cristo. Se você é um cristão, mas não tem um relacionamento através da pessoa de Cristo, eu desafio seriamente a repensar o seu cristianismo. A que o seu cristianismo seja alicerçado nas Escrituras e não em tradições ou conceitos humanos. Infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas que não vivem de acordo com os princípios da Bíblia. Precisamos de pessoas que sejam cristãos, que vivam de acordo com o cristianismo de Jesus Cristo e não com o cristianismo do líder religioso da sua confissão religiosa. Não um cristianismo baseado numa tradição de alguém que descreveu e achou que era interessante. Não um cristianismo baseado em preconceitos, não um cristianismo baseado em cultura, mas um cristianismo baseado em Cristo. Então preciso que você faça talvez uma reflexão para o seu próprio benefício, dizendo: a minha vida cristã é baseada em quê? Eu tenho seguido quem? Eu reverencio mais quem? A pessoa de Cristo ou Maria? Eu reverencio mais a Cristo ou a igreja evangélica onde eu vou? Eu reverencio mais a Cristo ou reverencio mais as tradições? O que é que eu reverencio mais? Eu creio que você precisa fazer esta reflexão muito séria. Porque se você está a pôr em primeiro lugar o pastor da sua igreja, ou o padre, o apóstolo Pedro, ou o apóstolo Paulo, ou seja quem for, se você coloca em primeiro lugar essas pessoas e não Cristo, o seu cristianismo não está assente em Cristo. E você precisa reformular a sua maneira de se relacionar com Deus. Foi Cristo e não mais ninguém que pagou o preço para você ter um relacionamento com o Pai. E nós vimos isto nos primeiros 11 versículos que nós estudamos até aqui. Então espero que esta introdução aqui do nosso tempo lhe tenha sido útil para refletir exatamente que religião você tem, que cristianismo você tem. Se é um cristianismo alicerçado em Cristo ou um cristianismo alicerçado noutra coisa qualquer. Se for noutra coisa qualquer, recomendo rapidamente mude de comportamento, mude de atitude, mude de pensamento. Comece a viver um cristianismo baseado em Cristo, baseado na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria então de começar, para termos o contexto mais uma vez, a ler a partir do verso 7 a 11 e depois então seguimos para o verso 12, que é o assunto do nosso estudo de hoje. Por isso vamos começar então no verso 7 deste capítulo 1, diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E agora sim o verso 12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Este texto aqui é extremamente rico. Este texto aponta para o propósito da nossa vida. Talvez você tenha vivido estes anos todos sem ter assim um rumo, sem saber que existia para alguma coisa. Aqui temos o propósito pelo qual nós existimos. Eu quero dizer, com base neste texto bíblico, que você não está aqui por acaso, você não é obra do acidente, você não foi obra do acaso, não foi por um esquecimento da sua mãe ou do seu pai que você nasceu, não foi por uma fatalidade da vida que você nasceu. Mesmo que os seus pais não tenham você em consideração, eu quero dizer que Deus tem. E você existe, diz o texto bíblico, com o fim de louvar e glorificar a Deus. Existimos com este fim, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Você existe para ser para o louvor da glória de Deus. Então esta é a grande motivação da sua existência. Talvez você nunca tenha ouvido isto. Talvez é a primeira vez que você constata que existe para louvar e glorificar a Deus. Mas este deve ser a motivação, o propósito, o objetivo de toda a sua vida. Tudo aquilo que você faz deve ter como objetivo principal louvar e glorificar a Deus. É por isso que aqueles que me conhecem sabem que eu tenho um texto na Bíblia que eu aprecio bastante. Há 2 textos principais para mim que me regem a minha vida. Um deles é Atos 1:8, eu tenho esse texto como muito querido para mim. Um outro é 1 Coríntios 10:31. E esse texto é tão interessante que nos mostra exatamente a razão da nossa existência. E ele diz de uma forma simples e prática que quer comais, quer bebais, ou faceis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu gosto deste texto de 1 Coríntios 10:31 porque ele é despido de religiosidade. Eu não sei se você reparou nas palavras que eu proferi. Ele diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está a mostrar que você, na patuscada que fez no domingo, deve glorificar a Deus. Se não o glorificou, mais valia não ter comido e não ter bebido. Se você, naquele cozido à portuguesa que está a comer, não glorifica a Deus, então mais vale não comer o cozido à portuguesa. Então a pergunta é: como é que eu glorifico a Deus no meu cozido à portuguesa? Como é que eu glorifico a Deus na patuscada que eu vou fazer? Como é que eu glorifico a Deus nas coisas que aparentemente não têm a ver com religião? Que é isto que o texto bíblico está a dizer. Nós existimos, tudo aquilo que nós fazemos serve para o louvor da glória de Deus. Então, se eu não estou a servir, se as coisas que eu faço são gula, são bebedice, então isto não glorifica a Deus. Então tenho que terminar com elas. Tenho que agir em conformidade com a glória de Deus. Então a minha maneira de me conduzir muda radicalmente. É como se você fosse o embaixador do nosso país num sítio qualquer que não conhecem a nossa cultura. Então as pessoas vão ter os olhos colocados em si para verificar se você é um português genuíno. Se você é uma pessoa que se comporta como os portugueses. E quando eles vão pensar, bem, povo português, então é uma pessoa que se comporta como esta pessoa que eu vi. É uma pessoa que se comporta de uma forma diferente da nossa, tem estas atitudes, diante da alimentação comporta-se assim, diante de uma festa vive desta maneira, diante de um convívio está desta maneira, diante de uma situação difícil reage assim, e as pessoas ficam com aquela imagem acerca do povo português por causa dos seus embaixadores, por causa daquele povo que vive no meio, enfim, de um outro povo.
Os cristãos são a mesma coisa. O mundo em geral não vive para glorificar a Deus. Então, se nós cristãos vivemos para glorificar a Deus, temos de o fazer através do nosso comer, do nosso beber, do nosso trabalhar, do nosso existir, do nosso caminhar, do nosso lazer, da nossa vida familiar, do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso estar. E isto é que faz a diferença para os outros. É por isso que este texto bíblico diz que nós existimos com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Esta é a motivação maior, o objetivo maior da sua existência. Como eu disse, talvez é a primeira vez que você está a ouvir isto. E se você percebe que existe para louvar e glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida, provavelmente isto vai mudar radicalmente o seu comportamento. Porque lá no local de trabalho onde você está, você não pode deixar de ser cristão. Ser cristão é uma tarefa a tempo inteiro. É uma tarefa diária, 24 horas sobre 24. Você não pode fazer férias de ser cristão. Ser cristão no local de trabalho é ser alguém que serve a Deus, mais do que ao patrão. É alguém que se compromete em chegar a horas e chega a horas. É alguém que se compromete em fazer o seu trabalho durante aquele período de tempo, porque é pago para isso, e não anda, desculpem a expressão, não anda a baldar-se ao trabalho. Antes, pelo contrário, o patrão não está a ver, o chefe não está a ver, mas eu tenho uma tarefa para cumprir e eu cumpro integralmente. Faço a minha parte porque eu quero glorificar a Deus. Talvez você, como cristão, na sua vida familiar, precisa de ser integral, precisa de ser completo, precisa de ser alguém que dá de si, ama o seu cônjuge, ama os seus filhos, faz efetivamente as coisas por amor e dedicação. Mesmo quando talvez não é reconhecido, mesmo quando talvez não é valorizado pelos outros, você o faz para o louvor da glória de Deus. Quando nós temos este conceito da vida, e não compartimentamos a nossa vida de uma forma estanque. Esta é a minha vida espiritual, esta é a minha vida profissional, esta é a minha vida familiar, esta é a minha vida de lazer. Às vezes as pessoas tentam compartimentar as suas vidas e dizem, ok, aquilo que eu sou na profissão e em público não tem nada a ver com aquilo que eu sou em privado. Eu quero dizer que isto é um erro tremendo, não é uma ideia bíblica. Nós somos pessoas coerentes entre aquilo que vivem no privado e aquilo que vivem no público. É por isso que Jesus Cristo diz, se tu queres ter um relacionamento com Deus profundo, sabes o que é que fazes? Não vais para um culto onde as coisas são assim muito espetaculares e fenomenais. Não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e aí em secreto o Pai te ouve. Estamos a falar do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, isto não é uma invenção minha. Eu não estou a dizer para você não ir ao culto, não ir à sua igreja evangélica ou à sua igreja católica onde você mora. Não é isto que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a sua relação com Deus começa na vida privada. E ela vai permear e vai influenciar a sua vida pública. E é aí que o Pai o ouve. É aí que o relacionamento com Deus começa. Então, aquilo que você faz em privado deve servir para a glória de Deus e aquilo que você faz em público deve servir para a glória de Deus. Se aquilo que você está a fazer em privado, onde ninguém vê, não está a servir para a glória de Deus, muda os comportamentos que você está a ter. Se você em privado tem uma vida depravada, se talvez, e hoje em dia há um fenómeno extremamente curioso que está a acontecer, que é de facto aqueles relacionamentos virtuais na internet, onde a pessoa no privado conta o que lhe vai na mente e o que não lhe vai na mente, enfim, muitas vezes mentindo, outras vezes até se abrindo e sendo honesto, porque não tem compromissos. É um fenómeno extremamente sério, aquilo que está a acontecer hoje em dia através dos lugares de conversa na net, onde as pessoas aí no privado muitas vezes são completamente diferentes daquilo que são em público. Às vezes têm a possibilidade de abrir o seu coração e dizer exatamente quem são nesses lugares. Mas ao mesmo tempo a minha pergunta é, será que Cristo, se pudesse ter acesso ao seu computador hoje, ele poderia ver o histórico do seu computador, ele poderia ver as conversas que você tem na internet? Cristo poderia ser glorificado através dessas conversas? Então é uma reflexão que você deve fazer. A sua vida privada deve ser coerente com a sua vida pública e vice-versa. Não podemos ter vidas quase esquizofrénicas. A nossa vida deve servir, toda ela, para o louvor da glória de Deus. Esta é a grande motivação, este é o grande propósito de Deus para a vida dos seus filhos.
Mas nós temos que caminhar, apesar deste texto ainda poderíamos ter muitas outras reflexões em torno dele. O verso 13 aqui, eu gostaria de continuar a olhar para eles agora um pouco mais detalhadamente. O verso 13 fala-nos o seguinte: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui temos uma promessa fantástica, aqui uma imagem extremamente bela. Vemos aqui que, uma vez a pessoa se relacionando com Deus, há então um compromisso da parte de Deus de nos acompanhar, de estar conosco, de nos ajudar e de nos levantar nos momentos de dificuldade. O Espírito Santo está envolvidíssimo na nossa caminhada com Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, não poderia deixar de estar envolvido. Então temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvidos na nossa caminhada. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas que nós podemos conhecer acerca do Filho. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que nos protege diariamente. É o Espírito Santo que nos ilumina e nos faz relembrar todas as coisas. É o Espírito Santo que está ao nosso lado no momento de sofrimento e de dor. É Ele que é o consolador de cada um de nós. Então o Espírito Santo tem uma atividade intensa na nossa vida. É verdade que foi o sangue do Filho que pagou o preço da nossa salvação. Mas não é menos verdade que o Espírito Santo é aquele que nos acompanha e nos fortalece. Em outros textos, o apóstolo Paulo chegou a utilizar a expressão Espírito de Cristo, porque Deus é um. Não estamos a falar de três deuses diferentes, não, é um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E aqui nós vemos que é este mesmo Espírito Santo que nos selou, nos marcou. E esta ideia de selo é uma ideia de marca. Não sei se você já fez alguma vez uma carta que precisasse de ser lacrada, selada, e efetivamente com selo de lacre. Eu já tive uma vez que enviaram uma correspondência que era tão valiosa, tão importante, que ela tinha que ser lacrada para que mais ninguém pudesse abrir. Então fui aos Correios, pedi lá o lacre e aquele envelope que ia ser enviado. Eu já estava a trabalhar numa firma, era uma documentação da empresa e era uma documentação tão importante que aquilo tinha que ser lacrado. Então o senhor dos Correios derramou o lacre lá em cima da carta, no sítio onde ela estava fechada, para que ela não pudesse ser mais aberta, e colocou o carimbo mostrando que de facto aquela carta seria inviolável. Só a pessoa que estava no remetente é que poderia, aliás no destinatário, é que poderia abrir aquela carta, porque ela estava endereçada a essa pessoa. Então aqui este texto bíblico é a mesma imagem. Quando diz que o Espírito Santo nos selou, é a ideia de que o Espírito Santo nos lacrou, nos marcou, para que nós pudéssemos ser só abertos pelo destinatário, que é o Pai. É Deus quem pode abrir esse selo. É só Deus quem pode efetivamente abrir esta correspondência marcada pelo Espírito Santo. Então estamos relacionados com o Pai por esta promessa tremenda de que fomos selados no Espírito Santo. Eu espero que fique mais claro, percebendo que assim não estamos vulneráveis a qualquer desaire, não. Fomos marcados pelo próprio Deus para que pudéssemos ser devolvidos ao Pai de uma forma completa e integral. Então isto acontece porque efetivamente Deus nos tem dado este Espírito Santo que nos acompanha. É Ele quem nos dirige em toda a nossa vida. É Ele quem nos mostra que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia. Por isso mesmo que nós podemos ver este Evangelho que é o poder de Deus para a nossa salvação. É por isso que a certa altura o apóstolo Paulo, percebendo a importância deste Evangelho, a importância desta marca que o Espírito Santo nos dá, ele diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque esta é a obra de Deus. Isto é aquilo que muda a vida das pessoas. Não há nada à face da terra que possa alterar mais a vida das pessoas do que o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo este apóstolo está consciente que isso só acontece se as pessoas tiverem acesso a esta mensagem tremenda, esta mensagem de mudança que é o Evangelho de Cristo. É por isso que no livro de Romanos, no capítulo 10, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu creio que é fundamental as pessoas terem acesso a esta mensagem de Deus. Foi por isso que eu orei a Deus para que houvesse esta oportunidade de termos este programa de rádio, de colocar nos ouvidos das pessoas esta mensagem poderosa de Deus. Eu creio que se o nosso povo tiver acesso a esta verdadeira mensagem de Deus, a nossa nação será profundamente transformada. E é por isso mesmo que este texto que nós acabamos de ler do livro de Efésios nos mostra a importância de sermos selados pelo Espírito Santo da promessa. Esta compreensão de que o nosso relacionamento com Deus é algo estável, é algo que só Deus pode abrir, é algo que Deus faz em nós. E isso acontece depois de nós ouvirmos a palavra do Evangelho, a palavra da nossa salvação. É esta palavra que pode transformar a nossa vida. O verso 14 ainda nos diz o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Mais uma vez aqui é colocado o objetivo geral da nossa vida, o louvor da sua glória. Mas também mostra que nós somos herança de Deus. Nós somos aqueles que pertencemos a Deus. E isso deve fazer toda a diferença na nossa vida. Não devemos, por isso, caminhar mais como se não tivéssemos esse relacionamento com Deus. Não devemos dizer que somos um cristão nominal. Não devemos identificarmos com Cristo e viver os princípios que Cristo tem para nós. É por isso que, mais uma vez, o apóstolo Paulo, citando Paulo no livro aos Romanos, no capítulo 6, no verso 1, ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Porque o pecado não terá mais domínio sobre nós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Esta mensagem de Deus é que tem de fazer eco no nosso espírito. Devemos viver debaixo da graça de Cristo, na dependência de Deus. E se nós o fizermos, certamente a nossa vida será completamente diferente. Esta é a minha oração e o meu desejo para si, que você viva diariamente na dependência de Deus, glorificando e louvando o nome do nosso Senhor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.